Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero ler com você o primeiro capítulo e os 2 primeiros versos desse texto. Colossenses 1, versos 1 e 2, texto para nossa exposição nessa noite, mensagem do Senhor aos nossos corações. Colossenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Queridos irmãos, nós vivemos na era da superinformação. E o que não falta hoje são especialistas. Basta você pensar em qualquer assunto, qualquer coisa que te vier à mente, e surge um monte de gente para dar um curso que vai te transformar num vencedor em questão de dias. Basta você fazer o passo a passo, que geralmente está num link no canto da tela, e você então passa a ter contato com algo fantástico a partir dali. Você já viu isso? Como eu ganhei milhões em questões de dias. Como conquistar a pessoa amada mostrando algo diferenciado que até então ninguém nunca tinha pensado. Nós vivemos num tempo, irmãos, que tudo tem se tornado instantâneo. E isso tem consigo trazido a perda do interesse pela experiência, pelo estudo, pela maturidade. Tudo isso tem sido jogado debaixo do tapete. A fala de hoje é: dá um Google aí e você vai descobrir como tudo funciona. O mundo de hoje, irmãos, é um mundo cheio de pressa. Tudo é corrido demais. Tudo é urgente. E há um pragmatismo de se buscar resultados sem se interessar com cuidados mais profundos. O que me importa é atingir o que eu estou buscando agora. E não importa muito se por conta disso eu tenha que deixar alguém de lado, se por conta disso alguém que pode me trazer muitos outros conhecimentos e boa vivência também tenha que ser abandonado. O sinal dos nossos dias é uma pressa e um desejo cada vez mais enlouquecido de se atingir metas que o próprio mundo tem estabelecido, e a gente vai se perdendo nessa caminhada. Um sinal desses nossos dias é que abandonar faz mais sentido do que tratar. Abandone aquele que discorda de você. Não serve. Está me atrapalhando, está me incomodando, deixa de lado. Abandone aquilo que é problemático, que talvez você tenha que caminhar uma segunda, uma terceira milha. Abandone também aquele que tem dificuldades, não corre no mesmo ritmo que a gente, melhor largar para lá. Abandone aquilo que pode te impedir de viver sem preocupações. Se for um bebê, aborte. Se for um casamento complicado, separa. Se for uma igreja que cobra muito, melhor ir para alguma que você não vai ter nenhum tipo de cobrança. Mas a pergunta, irmãos, é: como que eu e você ficamos diante desse mundo ao olhar essas questões que nos têm envolvido, têm se aproximado de uma forma meio sorrateira, às vezes entra dentro da nossa casa? Se eu e você queremos ser como Jesus no ano em que nós temos começado a trabalhar com a questão de edificarmos uns aos outros como família de Cristo, se queremos ser como Jesus,
Será que nós estamos dispostos, irmãos, a nos envolver, a nos ouvir mutuamente e a nos cuidarmos mutuamente? Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite uma ferramenta poderosa de edificação, que é o testemunho. Uma ferramenta poderosa que pode ajudar a um irmão que às vezes está passando por lutas, que está passando por um tempo dificultoso e que por vezes tem se envolvido muito mais em buscar na internet, em buscar fora da igreja uma solução do que dentro da casa de Deus, em meio a outros irmãos. E nesse texto, que parece ser tão simples, e que normalmente, nesses nossos dias, diante do pragmatismo que nós vivemos, nós passamos, lemos, mas não verificamos algumas coisas que são profundas. Esse texto pode nos ajudar a trabalhar um pouco isso. Como eu e você, querido irmão, querida irmã, podemos ser suporte, ser bênçãos uns aos outros, nesses nossos desafios atuais, e ainda sermos fortalecidos para glorificar a Jesus e ver Jesus sendo gerado, Jesus sendo fortalecido e realmente aprofundado na vida desse irmão que está aí do seu lado, dessa irmã que está aí do seu lado, na vida do seu familiar, na vida de alguém que comunga a mesma fé que você. Gostaria que você olhasse para esse texto, porque nas primeiras palavras que Paulo dirige à igreja de Colossos, nós podemos ver algumas questões, irmãos, subentendidas, que vão nos ajudar nesse tempo nosso. Se você olhar aí, você vai ver no primeiro verso, no primeiro momento, uma questão que é muito importante para esse nosso tempo. E essa questão é a questão da identificação. Identificar-se com o outro, identificar-se para o outro, caminhar olhando para esse que está perto de nós, se dando a conhecer, se tornando um pouco mais aberto, um pouco mais desnudado, num tempo em que as pessoas cada vez mais se cobrem, ou de títulos, ou daquele distanciamento que não pode se misturar com as outras pessoas, ou dos seus medos. Afinal, nós vivemos num tempo de tamanho desafio, que nós somos muitas vezes impelidos a nos distanciarmos, a nos afastarmos uns dos outros. É tempo da gente procurar pensar em se identificar uns para os outros. Olhe para o seu texto, porque Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Irmãos, a credencial, aparentemente, num primeiro momento, é de autoridade, é de experiência, é de poder. Nós vimos hoje pela manhã, na exposição do texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, com o reverendo Leonardo, que ele trouxe muito dessa questão de autoridade que Paulo carregava. E a gente então, já servido da mensagem pela manhã, a gente pode andar um pouco mais rápido aqui e observarmos, Paulo carregava o peso de ser um enviado de Jesus. Não um peso no sentido negativo, mas o peso autoritativo, de ser alguém com chancela para escrever, para falar, para ministrar àquela igreja de Colossos. Paulo carregava também, querido irmão, a experiência de ter pregado, proclamado o evangelho já em muitos lugares. Ele não era alguém que caiu da noite para o dia, envolvido por uma questão que ele ficou sabendo lá de Colossos, e agora vai se aventurar a aconselhar. Ao contrário, o que Paulo vai usar agora para falar com aqueles irmãos tem a ver com a sua vivência, tem a ver com as suas andanças, tem a ver com aquilo que ele recebeu de Cristo para colocar para aqueles irmãos. Mais ainda, ele carregava o poder, meus irmãos, de ser alguém que teve um encontro muito firme com Jesus. E aqui começa um sentido de identificação que nem sempre a gente para observar nesses textos. Eu gostaria que você olhasse para o texto e pensasse que Paulo agora diz para aquele irmão, para aquela irmã que está lendo aquela carta: eu sou um apóstolo de Cristo Jesus.
eu sou alguém que tem conhecido o meu Senhor. Mas Paulo vai dizer também, embora não esteja escrito aí, ele vai dizer que também houve um tempo em que ele ainda não era um apóstolo. Houve um tempo, antes desse momento em que ele escreve com autoridade, com experiência, com capacidade, com sabedoria, houve um tempo em que ele andava com dúvidas. Houve um tempo em que ele perseguia os apóstolos de Jesus. Houve um tempo em que ele não se identificava como um irmão em Cristo, mas se identificava como alguém que era um veemente perseguidor da igreja de Jesus. Se você quer entender isso de uma forma mais plena, leia Atos capítulo 9, a partir do verso de número 1. E ali você vai ver que quando Paulo encontrou Jesus, ele teve uma experiência muito rica, sobrenatural, e ele pergunta para Cristo em Atos 9, verso 5, quem és tu, Senhor? E Paulo ouve naquela hora, não uma palavra dizendo assim, Paulo, vem para mim, que eu vou te fazer um pregador às nações. Ele não ouve naquele momento ali de Jesus uma expressão do tipo, olha Paulo, eu sei as lutas que você está passando, as dificuldades, mas eu vou te tornar alguém muito conhecido. Ao contrário, quando Paulo teve um encontro com Jesus, Jesus se anuncia para ele, eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou aquele que você tem lutado contra. Eu sou aquele, Paulo, que você está envolvido numa crise tão grande que não tem outra saída na sua mente a não ser me perseguir. Porque eu represento para você uma grande ameaça nas suas coisas confortáveis, na sua religiosidade, e eu vim para mudar tudo isso na sua caminhada. Sabe, irmãos, quando nós pensamos em nos identificar com outro irmão, talvez eu e você pudéssemos entender que por dentro desse sorriso lindo que está perto de você, por dentro desse corpo tão bem vestido, cheiroso, gente agradável, aí dentro desse lugar pode ter um coração muito machucado, porque talvez esteja vivendo grandes crises nesse momento. Gente que se quebra diante de uma palavra mais dura, ou gente que se quebra diante dos desafios da vida, com as suas dúvidas quanto ao seu trabalho, com as suas dúvidas talvez quanto ao seu casamento. O que está acontecendo? Antes nos falávamos, era só alegria, mas hoje parece que a gente não pode se olhar. Gente que antes houve uma tranquilidade com relação aos seus filhos, mas agora observa os seus jovens, adolescentes, distante da palavra amigável do pai e da mãe, ou da palavra de orientação e até mesmo de admoestação. Mas agora o que acontece? Olha, é um apóstolo de Cristo Jesus, mas houve um tempo em que eu precisei ser cuidado, amparado, e é isso que eu gostaria de fazer com vocês também. Sabe, irmãos, nós vivemos em dias em que tudo empurra você para que você demonstre ser um vencedor. Nós vivemos num tempo em que não é muito de bom tom você dizer para as pessoas, olha, eu tenho dúvidas. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que se você conta para um irmão, para uma irmã, que o seu coração às vezes está meio machucado, você corre o risco de ser visto como um perdedor. E isso nesses nossos dias é inadmissível. Isso nesses nossos dias significa que você não está andando no passo que é colocado. Houve um tempo em que eu não era apóstolo. Na verdade, houve um tempo em que eu era perseguidor de apóstolos. Houve um tempo em que eu era perdido, eu era cheio das minhas religiosidades. O texto de Atos, nesse capítulo de número 9, diz que Paulo respirava o ódio. Respirava a questão de perseguir e matar aqueles que falavam no nome desse tal Jesus. Eu tinha uma vida antes diferente da que eu tenho agora. E o que mudou na minha vida, o que mudou o meu olhar, que me fez entender o que é ser um apóstolo,
foi a minha consciência de um chamado. Trazendo para nós, irmãos, primeira igreja presbiteriana nessa noite, quantas vezes eu e você não tratamos um irmão perto de nós com um senso de julgamento, ao invés de conversarmos uns com os outros, entendendo que cada um de nós tem um ritmo de vida, cada um de nós tem uma estrutura de família, cada um de nós tem um background que vai mostrar que nós não viemos da mesma situação, mas cada um veio de um jeito para chegar até onde está hoje. Mas observa comigo, se faz sentido ou não, irmãos. Eu e você temos pessoas com as quais nós nos confiamos a abrir nosso coração hoje, dentro da igreja. Você pode encher uma mão sua de gente que você confia dentro da igreja para sentar com essa pessoa, colocar para ela as suas dificuldades, pedir que elas orem para você, ou você se dá a confiança de orar por essas pessoas. Eu estou com uma mão levantada para que você pense nisso. Você pode encher os dedos de uma mão com nomes de gente que você confia na igreja e se dá a confiar. Talvez porque quando nós vemos uma dificuldade na igreja, a gente se agarre na questão do apostolado. A gente diga para o nosso coração que a gente já passou por essa fase e a gente não pode retroceder para buscar um irmão mais machucado. Talvez a gente se veja como superior ao outro, afinal de contas, no meu ministério eu sou o bambambam. Mas não é para isso que Jesus nos chamou. Não é para isso que Jesus te salvou. Não é para isso que Jesus tem formado, edificado, trabalhado a sua igreja. Queridos irmãos, em nossos diálogos, na nossa vivência uns com os outros, eu creio que nós podemos ter a humildade de ver na dor do outro as dores que nós carregamos também. Trazendo um pouco mais em miúdos, se a gente percebe uma dificuldade, um irmão, uma irmã, alguém que a gente não sabe o nome, que a gente não conhece, ao ouvir uma luta, ao ouvir uma experiência negativa, talvez nós possamos dizer: olha, eu, fulano de tal, sou um servo de Jesus, uma serva de Jesus, capacitado por Ele, Jesus, mas olha, eu entendo o que você passa, porque houve um tempo em que eu não estava na posição que eu estou hoje. Houve um tempo que eu caminhava machucado, ferido. E Jesus usou pessoas para me ajudarem, para me abençoarem. Jesus usou a palavra dele para trazer algo novo para mim. E nisso aqui eu quero compartilhar com você. Percebe, irmãos, como um testemunho, uma palavra, ainda que venha de um apóstolo, ou venha de um irmão daquele mais simples que a gente não sabe nem o nome, talvez possa nos trazer identificação, proximidade, um coração que começa a caminhar junto com o outro. Olhando para esse tempo nosso, querido irmão, irmã, antes de nos afastarmos dos problemas, e às vezes o problema tem nome, é o João, é o Antônio, é o José, ou é a Maria, é a Marta, é a Joana. Antes de nos afastarmos talvez desses problemas, dos irmãos em dificuldades, ou mesmo de subirmos nos nossos pedestais dos julgamentos, das vaidades, seria muito bom se nós lembrássemos que houve um tempo em que eu não era um apóstolo. Se você quer entender como Paulo vive isso, olhe as cartas de Paulo e você vai se lembrar que Paulo sempre se coloca no meio das suas cartas como aquele que era o primeiro dos pecadores. Você se lembra disso? Você se lembra que Paulo, em muitos textos, ele coloca assim: olha, eu fui o perseguidor da igreja. Ele fala dos pecadores e diz: eu sou o principal, porque ele conhecia a história dele antes de estar naquela posição
de ser um grande líder, pregador, um homem cheio de poder e de unção, mas ele sabia de onde vinha a sua história. Tem mais uma questão ainda dentro dessa identificação, irmãos. Olhe para o seu texto, porque ele diz: Cristo Jesus, eu sou um apóstolo de Cristo. E aí, irmãos, Paulo se coloca como um servo de Jesus, como um representante, como aquele que está representando Jesus e não argumentando ou vai colocar alguma coisa da sua própria mente, do seu próprio coração. E assim, querido irmão, como Paulo trabalha logo nesse início de Colossenses, a nós, igreja, nos cabe também, irmãos, a gente ver que a gente não tem autoridade para falar em nosso próprio nome, mas a gente deveria se ajudar como representantes de Jesus. Qual a sua opinião sobre isso? É a opinião de Jesus. Qual é o medo que eu tenho que encarar? Eu tenho que ter o encorajamento de Jesus. Qual é o erro que está acontecendo? Vamos ver a orientação e a correção dada por Jesus. Qual a esperança que eu carrego? É a promessa que veio de Jesus. E mais ainda, irmãos, o apóstolo diz: por vontade de Deus, não minha. E aqui eu quero caminhar com você, irmãos, que às vezes nós colocamos a nossa vontade, o nosso ânimo, o dia que está tudo bem, o dia em que o sol está mais quente, então eu estou apto para trabalhar e ajudar alguém. Mas a gente coloca também aquele momento em que, poxa, hoje eu não estou bem, não vou falar para ninguém, não vou ajudar ninguém, hoje eu estou mal-humorado, me respeita, quero distância. Mas quando Paulo diz, olha, por vontade de Deus, ele sabe que não está ali escrevendo, iniciando um grande tratado cristológico que ele vai apresentar, por vontade própria. Paulo recebe notícias da igreja de Colossos de uma outra pessoa. Paulo não foi o pregador que fundou aquela igreja. Paulo trabalhou durante 3 anos em Éfeso. Éfeso estava a cerca de 160 quilômetros de Colossos. E Paulo era um pregador que se dedicava às grandes cidades. E dali outros irmãos levavam o evangelho para cidades menores, satélites. E durante 3 anos pregando em Éfeso, alguns dos irmãos, saindo dali e aprendendo com Paulo, pregaram o evangelho em Colossos, Hierápolis, outros lugares que você vê citado aqui e acolá na Bíblia. E Paulo então não é aquele então que as pessoas conheciam como o pastor daquela igreja, aquele que chegou primeiramente para anunciar o evangelho ali. No entanto, irmãos, quando Epafrodito, que é sim considerado o fundador daquela igreja, vai até a prisão informar a Paulo o que estava acontecendo na igreja. Naquela hora, não é que Paulo diz assim, vou escrever uma carta, vou ajudar esses irmãos. Mas o que Paulo diz nesse começo da questão de ser uma vontade de Deus é que ele sabia que, como um servo do Senhor, caberia a ele entrar naquela situação como um grande líder e estar junto com aqueles irmãos, fornecendo não apenas conhecimento, mas fornecendo a eles incentivo para que eles lutassem com um grande problema que estava acontecendo naquela igreja. Uma grande heresia, causada por gente de dentro e de fora da igreja, estava penetrando ali. E por vontade de Deus, Paulo está dizendo, olha, o que eu tenho para dizer a vocês vem do Senhor, não é uma palavra que vem do meu coração, das minhas vontades. Não, eu vou trazer para vocês o que a palavra de Jesus ensina. Não é o curso que eu fiz na rede social, nem a experiência que eu adquiri aos pés de Gamaliel, meu mestre, mas eu estou aqui para trazer aquilo que Deus me ordenou falar. Sabe, irmão, minha irmã, como será bom quando eu e você começarmos a nos fortalecer mutuamente, olhando o nosso chamado, que Deus nos chamou para estar aqui, mas olhar também, irmãos, que
a gente está restrito a ser obediente à palavra de Deus. Nem mais e nem menos. Aquilo que o Senhor me ensinou é o que eu posso compartilhar. Nesses dias, irmãos, de tantos mestres, tantos gurus, tantos coachings, como seria diferenciada uma igreja que se atém à Bíblia, ao invés de qualquer outro nome? Você já parou para pensar nisso? Se você quer entender um pouco mais sobre o que Paulo está falando, avance as páginas da sua Bíblia aí para o capítulo de número 3. E veja o que ele escreve nos versos 23 e 24. Ele agora, lá na frente, falando das implicações práticas da mensagem que ele quis trazer. Ele vai dizer assim: olha, tudo quanto fizerdes, todas as coisas, o seu ministério, meu irmão, a sua aptidão para conversar com as pessoas, as visitas que de repente você faz, as orações que você está imbuído em fazer, tudo quanto fizerdes, faça de todo o teu coração, mas faça para Deus, para o Senhor ser servido, e não para agradar, para mexer com o ego, para fortalecer o coração de homens apenas. Mais ainda, tenha ciência de que você vai receber do Senhor a recompensa na herança, porque é a Cristo, o Senhor, que você está servindo. Percebe, querido irmão, que há uma questão aqui muito séria. Paulo está falando de você ser intencionalmente um companheiro que se identifica com outros irmãos. Paulo está trazendo para mim e para você, irmãos, a questão de que eu e você, se entendemos que nós somos crentes de fato, se nós entendemos a obra que Jesus fez na nossa vida, se nós estamos compreendendo qual é a mensagem do Evangelho, intencionalmente, eu não posso ficar no meu lugar. Eu preciso olhar para um irmão do meu lado, eu preciso olhar para uma irmã do meu lado, eu preciso ver famílias na igreja, eu preciso começar a me movimentar, irmão, irmã, para que eu abençoe outras vidas e seja abençoado por outras vidas. E eu quero te adiantar um pouco mais, isso vai mexer com o seu orgulho, isso vai mexer com o seu ego, isso vai mexer com a sua boa vontade ou má vontade. Isso vai te incomodar, porque você vai ter que romper seus preconceitos. Você vai ter que romper as suas limitações. Você vai ter que romper com o seu gosto ou não gosto. Porque na hora que a gente entende que Jesus é o nosso Senhor, a conversa é outra. Como podemos, queridos irmãos, ser bênçãos uns aos outros nos desafios desse nosso tempo e ainda sermos fortalecidos para glorificar a Jesus e vê-lo gerado, fortalecido e realmente aprofundado na vida dos nossos irmãos? A segunda palavra é companheirismo. Identificação, companheirismo. Olhe no seu texto, porque ainda no verso 1, Paulo fala que não está sozinho nessa conversa. Tem alguém com ele ali. E ele diz, o irmão Timóteo. No texto escrito aos Filipenses, Paulo faz uma declaração sobre Timóteo maravilhosa. Paulo considerava aquele jovem um filho na fé, alguém que ele amava de fato, e ele, Paulo, tinha se gastado, se esmerado para que ele, Timóteo, fosse fortalecido, se tornasse um líder, e Timóteo posteriormente se torna o pastor da igreja da maior região, que era Éfeso. Mas ali naquele momento, Timóteo não está escrevendo a carta, mas está junto com Paulo, testificando daquilo que ele escreve, sendo aquele que lado a lado com Paulo está cumprindo uma missão naquele momento. Querido irmão, querida irmã, tem mais gente comigo, é isso que Paulo está dizendo. Mais ainda, ele diz, isso não é exclusividade minha, está acessível a outras pessoas. Aliás, tem sido assim ao longo dos anos, décadas e séculos. Queridos irmãos, há muita gente com esperança, enquanto há gente desesperada.
A gente se perdendo em tantas coisas ligadas ao seu próprio medo, egoísmo, individualismo. E a gente sendo despertada para algo sublime, vivo e poderosamente salvífico. Essa é a experiência de comunhão e de comunidade. E aonde eu quero chegar aí, olhando para essa expressão de que Timóteo está ali com Paulo, irmãos. Primeira questão, Paulo estava preso. Ele escreve essa carta da prisão. Interessante que ele escreve da prisão, mas tem um irmão ali com ele. Mais ainda, Epáfras, que é um outro considerado também um dos líderes daquela igreja, formador daquela igreja, também estava lá com Paulo, porque foi ele que deu as notícias sobre Colossos. Paulo estava ali preso, mas não só. Paulo estava nas suas lutas, sendo considerado alguém indigno, por isso que estava preso. Mas tinha gente com ele. Timóteo não está escrito aqui, querido irmão, apenas por uma questão literária, para contar alguma coisa. Mas, de novo, leia o texto entendendo que alguém que está escrevendo do seu meio de dor tem junto com ele um companheiro de fé, de oração, de apoio, de incentivo, de aprendizado, que está sendo edificado também. Dois irmãos se juntam para orientar, para incentivar, para exortar, para fornecer doutrina para a igreja. Paulo é o autor, mas estão outros ali no mesmo intuito de glorificar a Jesus e edificar os irmãos colossenses. Queria trazer para você um pensamento, e eu quero te perguntar se isso de repente não está muito distante da nossa realidade. Eu creio, querido irmão, que a gente pode chamar um companheiro de igreja, ou dois, e fazermos um propósito de orar por um terceiro irmão. Eu creio que a gente pode chamar esse irmão, esse amigo, para crescer com a gente. E aí, dois crentes chamam mais um, marcam um café, marcam um dia para assistir algum espetáculo, alguma coisa juntos. Marcam um momento para conversarem. E não vão falar apenas de amenidades, ou de futebol, ou de política, ou de qualquer outra coisa, mas vão falar de vida. E vão se edificar falando das grandezas da palavra de Deus, dando testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Eu creio, irmãos, que seria bem possível um diálogo assim, eu e um outro irmão, olha, bora lá visitar aquele irmão que está enfermo. Vamos visitar aquela família. Eles chegaram na igreja há pouco tempo. Vamos lá dar um apoio, orar com eles. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Será que isso está muito fora de moda, irmãos? Será que eu estou falando de uma realidade que é impossível para nós hoje? Ninguém mais tem tempo para isso. Ou será que pensa que não tem mais tempo para isso? Ok, vamos jantar juntos. A minha família e a sua num lugar aprazível, 2 coelhos numa cajadada, comida boa, papo bom, família se conhecendo. Mas talvez a gente não consiga enxergar essas coisas entre nós, porque às vezes soa artificial, montado, forjado. É estranho, Paulo está preso, mas tem gente lá com ele. Agora observa, meu irmão, minha irmã, que hoje em dia a solidão é algo tão devastador quanto um tumor. Mas as redes sociais estão aí para te enganar, para te fazer mentir muitas vezes. Olha como eu estou bem, veja a foto. Olha como eu estou me divertindo.
E às vezes é você quem olha a foto de alguém e pensa: poxa, fulano está surfando, hein, na crista da onda. Só que a gente não sabe o que está passando naquele coração. Mas levado pelo mundo, porque afinal de contas, você sair para conversar, tomar um café, é algo tão fora de moda, né? Aí a gente rompe com isso. E aí vem a pergunta, querido irmão: quem está contigo na igreja? Ou com quem você está? Quem pode contar com você como parceiro de oração? Como alguém que escuta, que se aconselha? E uma outra questão, talvez a gente tenha um receio de ser rejeitado. Eu vou tentar isso, fulano vai pensar que eu estou querendo entrar na vida dele, que eu estou me entrando, me envolvendo, me metendo em negócios que eu não devia e tal. Será que é assim? Mas eu creio, irmãos, que se a gente entende o nosso chamado, nossa missão, se a gente entende que a palavra apóstolo significa um enviado, comissionado, eu e você então deveríamos pensar que somos comissionados também. Mas há uma terceira questão que essa introdução aos Colossenses me apresenta. O verso 2 traz uma expressão que mostra, irmãos, ainda como eu posso ser um suporte, ser bênção. Como um irmão pode ser bênção na minha vida. Diante desses desafios desse nosso tempo, sermos fortalecidos, glorificando Jesus e vendo cada vez mais Ele aprofundado nas nossas vidas. O seu texto diz no verso 2: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Irmão, se eu quero de fato ser suporte, ser bênção, eu preciso ter desejos corretos para os meus irmãos. Eu preciso entregar palavras que de fato espelhem a realidade bíblica, a vontade de Deus para as nossas vidas. E é interessante você observar Paulo, como sempre nas suas cartas, e também os demais apóstolos, eles colocam em evidência o seu desejo para os seus leitores. O que é graça, querido irmão? É o favor de Deus, o olhar bondoso, amoroso, o cuidado zeloso, o coração derramado do verdadeiro Pai sobre as suas vidas. Graça é um favor que a gente não merece, mas Deus nos dá. Graça, querido irmão, é algo que não há dinheiro que pague, não tem como se ressarcir, mas Deus é servido em conceder, em dar. E Paulo diz: eu desejo e declaro isso para vocês. Mais ainda, ele fala de paz, a sensação mais sublime que o ser humano pode obter. Envolve aconchego, segurança, uma alegria extrema, uma leveza no meio de todas as coisas que estão nos cercando. Não é a ausência de guerra, não é aquela questão de não tem ninguém a me perturbar, mas é a plena convicção de estar debaixo do abraço de Deus. Em outras palavras, Paulo declara que vocês possam ver, sentir e desfrutar do que Deus concede a vocês, a presença dEle, que estará cada dia te sustentando, te cobrindo, te envolvendo, como um belo cobertor nos dias mais frios, ou te refrigerando suavemente nos dias mais quentes. Paulo não declara para aqueles irmãos dinheiro, que vocês sejam ricos e abastados. Paulo não declara para aqueles irmãos a fama, que o seu nome chegue em todo mundo dessa nossa época e das futuras. Paulo não declara para eles sucesso, e nem saúde, né, irmãos? Paulo não declara vitória sobre os concorrentes, ou mesmo outras conquistas terrenas,
mas ele declara sobre eles a presença de Deus. E aí eu quero te perguntar, te provocar. Veja o quanto a igreja dos nossos dias perdeu o brilho dessas ideias, irmãos, dessas palavras. A gente fala de graça, canta graça, a gente faz gestos, mas de novo, nós desejamos isso na vida dos nossos irmãos? A gente fala de paz, mas a nossa concepção de paz, ela está tão distorcida da realidade, que a gente confunde paz com apenas um tempo de sossego. E todas essas questões, irmãos, estão envolvidas com a presença de Deus. E eu queria te propor a um exercício bem rápido, para a gente estabelecer aqui aonde eu quero chegar. A gente acabou de passar pelo Natal, um mês e pouco atrás. Suponha aí você, pai, mãe, avô, vó, tio, irmão, suponha que você não possa estar com seus parentes no Natal. E aí você envia presentes para que eles saibam que você os ama. Você não está lá, não pôde estar com eles, mas você envia. O que os seus filhos, o que os irmãos, aqueles que recebem isso vão pensar? Eles são amados, são queridos. Mas agora imagine que você está lá com eles, com alguns presentes ou não, mas você está lá. Qual o pensamento dos seus filhos? Qual o pensamento dos seus queridos? Vamos para mais uma imaginação. Você, adulto, é Natal. O que você prefere? Os presentes, uma comida boa, mas algo que apenas vai justificar a sua ausência? Ou você prefere estar com as pessoas e desfrutar delas e que elas desfrutem de você? Criança, é muito fácil a gente olhar isso. Mas hoje, irmãos, dentro da nossa vida como igreja, o que a gente tem visto é que muitos e muitos crentes, eles preferem os presentes que vêm de Deus. Aqueles momentos em que a gente se diverte, em que a gente conta o valor das coisas, mas não preferem estar na presença e desfrutando da presença de Deus. Eu quero o que Deus pode me dar, mas nem sempre quero estar com Deus. O apóstolo Paulo declara graça e paz, não de uma maneira mecânica, não de uma maneira repetitiva e barateada, mas ele sabia aquilo porque ele orava sobre essas igrejas. Se você ler o primeiro capítulo de Colossenses, logo depois dessa apresentação, Paulo vai dizer: olha, não canso de dar graças a Deus pela vida de vocês. E coloco vocês na minha oração para que vocês conheçam cada vez mais a profundidade do Evangelho. Escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele diz: eu oro para que vocês conheçam a largura, a altura, a profundidade, vocês tenham a dimensão do que é ser um verdadeiro crente no Evangelho de Jesus. Nos nossos dias, irmãos, às vezes a gente ora e deseja para as pessoas: olha, que você seja cada vez mais capacitado, rico, poderoso. Nós oramos: Deus, faz um milagre na vida dele, dela, coloca isso, coloca aquilo. Nós dizemos uns para os outros: feliz aniversário, que tudo seja próspero, que você tenha saúde abundante. Mas, irmãos, há mais de 2 anos eu escrevo literalmente o mesmo tipo de mensagem para as pessoas que eu desejo um feliz aniversário. E eu costumo ler as palavras que os outros escrevem. E uma das coisas mais raras é ver um crente dizendo para o outro crente, tirando o famoso Deus te abençoe e te cubra de bênçãos.
a gente não vê pessoas dizendo uns para os outros que as pessoas conheçam Jesus, que é o Senhor. Que as pessoas mostrem a identidade delas como crente de fato. Que as pessoas, num tempo em que a gente fica cada vez mais surpreso com as políticas que têm acontecido, a gente não veja gente clamando por Jesus, salva a minha nação. Porque talvez, se eu desejar que o irmão seja cheio de Jesus, talvez eu passe uma imagem meio piegas para ele. Talvez seja meio, isso é ultrapassado. Sabe, irmãos, isso não exclui o desejo e os votos de outras bênçãos. Mas se a gente não ora para que o outro irmão conheça mais sobre Jesus, a gente não vai confiar nesse irmão mesmo. Se a gente não ora para que ele seja alguém cheio de maturidade cristã e caminhada, de fato a gente vai procurar ajuda na internet, não é na palavra. E a gente vai viver talvez um mundo de máscaras, onde a gente canta junto, celebra a ceia junto, a gente se vê todo domingo, mas na hora dos nossos apertos a gente foge, porque a gente não pode contar com ninguém. E o pior, talvez ninguém possa contar conosco, porque se espremer não sai nada. Identificação. Houve um tempo em que eu não era assim, mas Deus tem me transformado. Companheirismo, estou junto com você, seja na prisão, seja na doença, mas seja bem na fartura, a gente está caminhando juntos. Desejos corretos, eu desejo e oro para que você seja alvo da graça e da paz do Senhor a cada dia. Quero encerrar essa palavra trazendo para você, não uma puxada de orelha, mas um desafio, querido irmão. Estou pregando aqui, não é para te confrontar no sentido de você levar um peso, mas eu estou te provocando para dizer que é tempo de mudança. É tempo, meu irmão, de sair desse limo, desse embaraço, dessa mesmice e dizer: Deus, eu quero mais para a minha caminhada. Eu não quero ser um crente desses aí comuns, não, Senhor. Eu quero ver o Senhor agindo na minha vida, para que a experiência do céu seja tão aproximada, que eu não tenha mais saudades desse mundo cheio de perversão que eu estou vendo aí. Esse é um ano de se edificar, meu irmão. Eu poderia estar aqui à frente passando a mão no seu ego, dizendo que você é a pessoa mais legal desse mundo. Poderia estar aqui à frente dizendo para você que nada vai te deter, que esse é o ano em que você vai arrebentar. Mas se Deus me chamou para algo, foi para, em determinados momentos, a gente olhar para a palavra dele e dizer: vamos sair desse nível e vamos avançar um pouco mais. Queria que você fechasse os seus olhos e orasse. A pergunta é: o que você vai fazer com esse ano que Deus está te colocando à frente? Melhor ainda, o que você já tem feito? Você já viu o quanto esse mês passou rápido? Eu queria que você conversasse com Deus um pouco, falasse com Ele, olhando para essa igreja, como o Senhor pode trabalhar na sua vida, como o Senhor pode melhorar a sua história com Ele. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo. Abençoa a vida dos teus servos aqui, Pai. E ajuda-nos, ó Deus, para a glória do teu nome. Ajuda-nos a ser transformados de glória em glória de fato. Senhor, esse é um tempo, Pai, em que a gente está vendo a olhos nus
que o Senhor começa a peneirar a tua igreja. Esse é um tempo, Pai, em que a gente não vai mais passar indiferente por ele. E eu rogo a Deus que no nome de Jesus o Senhor abençoe o teu servo e a tua serva aqui. Que possam olhar para ti, ó Deus, e de fato, que nós nos identifiquemos uns com os outros. Que nós nos aproximemos mais uns dos outros, crentes. Que nós, ó Deus, dia a dia, venhamos a rogar uns pelos outros a verdadeira graça e a verdadeira paz do Senhor. A verdadeira vida junto com outros cristãos. Eu oro assim, ó Deus, te pedindo a tua bênção. E desde já te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.